Estamos de volta com o TVE Notícias, que realiza agora a última entrevista com os candidatos ao Senado Federal. O convidado de hoje é Jutahy Magalhães Júnior, do PSDB. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado aqui no IRDEB, com a presença de representantes dos candidatos. A ordem e o nome dos candidatos entrevistados desde o dia 3 de setembro está no nosso site e nas nossas redes sociais. Além do canal 10.1, todas as entrevistas são transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo portal, exibidas no dia seguinte na Rádio Educadora FM às 6h30 da noite. Foram definidos 10 temas, são eles: reforma tributária, reforma política, justiça, investimentos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, segurança pública, saúde, educação e também sobre a coligação que o candidato faz parte nessas eleições. Cada candidato vai responder a 7 perguntas que eles mesmos vão sortear na hora aqui no estúdio. No total serão 20 minutos de entrevista. Os últimos 3 minutos são para as considerações finais. Nascido em Salvador, o candidato ao Senado, Jutahy Magalhães Júnior, tem 62 anos e está no 8º mandato como deputado federal pela Bahia. Advogado com especialidade em direito eleitoral, Jutahy foi ministro do Bem-Estar Social no governo Itamar Franco, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia no governo Waldir Pires, além de deputado estadual. Boa noite, candidato. Boa noite, Gabriel. Alegria estar aqui. Eu vi agora que eu sou o último, né? Espero que seja aquela tese, né? Que os últimos sejam os primeiros, né? Meu desejo é esse. Vamos ao primeiro tema, candidato, por favor. Lá. Consequentemente, a primeira pergunta. Candidato, reforma política. Reforma política. Candidato, que tipo de mudanças o senhor defende em relação ao sistema político e também eleitoral e com que objetivos? Como é possível garantir que os candidatos eleitos representem de fato as propostas e não sejam aqueles com mais recursos para a campanha, por exemplo? Eu acho uma pergunta muito importante, porque acho que o modelo atual faliu. A grande busca que nós devemos ter na campanha é o candidato estar mais próximo do seu representante. Se você fizer uma pesquisa logo após a eleição, 30 dias depois da eleição, e perguntar para quem se você votou, para deputado estadual ou deputado federal, mais da metade não se lembra mais. 30 dias depois, se você passa 4 anos, aí você chega a 90%. Por quê? A Bahia é um estado que tem 417 municípios e é do tamanho da França. Você imagine você fazer campanha no estado inteiro. Então, o que é que eu defendo? É que haja um barateamento da campanha e haja, para isso, uma diminuição da área territorial que você é votado. Por isso, eu defendo o voto distrital misto. Ou seja, se eu fosse candidato a deputado federal, eu fui eleito 8 vezes. Eu podia dizer, esse modelo é muito bom. Eu fui eleito 8 vezes, eu sei como é que se elege nesse modelo. Mas eu seria candidato aonde? Em Salvador. O meu distrito eleitoral seria Salvador, onde eu moro. Porque você teria, as pessoas sabiam onde você mora, o que você pensa, como é que você se comporta, como é a sua vida. Então, acho que a maneira mais racional é você dividir o estado em distritos para fazer que o eleitor tenha mais identidade e que possa ser mais acompanhado pelo eleitor e o candidato, haja mais identidade e barateamento dos custos. Eu acho que essa seria uma grande mudança. Eu também sou parlamentarista. Acho muito difícil que você consiga implantar, porque nós tivemos 2 plebiscitos no Brasil e as 2 vezes o presidencialismo venceu. Eu acho que se nós tivéssemos o voto digital misto e o parlamentarismo, nós teríamos um caminho de um fortalecimento maior da democracia, diminuição de partidos, que é outra coisa gravíssima que temos no Brasil hoje, excesso de partidos. Ok, candidato, vamos para o nosso segundo tema, por favor. O senhor continua falando sobre reforma, mas agora reforma tributária. Candidato, qual a avaliação do senhor sobre o sistema de cobrança de impostos aplicado atualmente aqui no nosso país? Que propostas o senhor defende para a chamada reforma tributária? Olha, eu tenho um privilégio de ter feito uma das grandes reformas tributárias no Brasil. No governo Fernando Henrique existia o Simples e eu consegui, numa reforma tributária que foi feita na Câmara, numa negociação, incluir o Super Simples na Constituição.
Eu fui o responsável da emenda constitucional que colocou o super simples na Constituição. O que é o super simples? É a possibilidade de você pagar os impostos federais, estaduais e municipais do micro e pequeno empresário de uma única vez, com menos burocracia e com mais facilidade para fazer essa ação tributária. Além do fato de eu ter feito também a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então, na hora que nós aprovamos o Super Simples, isso em 2003, imediatamente no ano seguinte, na primeira proposta iniciou o processo legislativo em 2004, eu apresentei um projeto que se transformou em lei. É o projeto de lei 123 de 2004, que aprovou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Esse foi o fator principal de geração de emprego. Nessa crise de emprego que nós estamos aí, é o único setor que gerou emprego novo. Qual foi? O micro e pequeno empresário. Gerou 10 milhões de novos empregos através dessa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e do Super Simples. O sistema tributário brasileiro é complexo, caro, cria uma situação de injustiça hoje óbvia, porque você tributa salários e quem paga salário é quem paga mais imposto. Você tem mecanismos para as pessoas mais ricas de você ter situações tributárias que você pode evitar o pagamento de imposto, como você faz sobre os assalariados. O sistema tributário tem que ser mais justo e que tenha mais condição de fazer o atendimento para a população. Vamos para o nosso terceiro tema, por favor. Investimentos públicos. Olha, não tem uma pergunta, candidato. O Congresso Nacional aprovou no ano passado uma emenda constitucional que congela o aumento de investimentos públicos pelas próximas 2 décadas. Qual a avaliação do senhor sobre essa decisão? E queria saber se o senhor tem uma proposta para mudar esse cenário. Olha, primeiro, o que foi aprovado é impedir que você gaste mais do que o orçamento permite. Você tem uma situação de que o país, todos os anos, aumente o seu endividamento e não pague nem o orçamento primário. O déficit público desse ano está calculado em mais de 150 bilhões de reais. Então, isso é um fator impossível de um país continuar fazendo o crescimento da sua dívida todos os anos sem um controle. Isso acabará gerando inflação, você acabará aumentando a possibilidade de aumentar o desemprego. Então, você fez um mecanismo de controle de gastos. Agora, isso não quer dizer que você não tenha investimentos públicos absolutamente necessários, que se possa fazer. O que você não pode fazer é aumentar o déficit público permanentemente, sem contar o pagamento de juros. Então, esse que foi um mecanismo de controle para fazer com que os governos tenham responsabilidade. Investimento público, é claro que você tem que fazer. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos situações gravíssimas. Vamos dar um exemplo. Nós temos que salvar o Rio São Francisco. Você tem que ter investimento público no Rio São Francisco, tanto da Bahia, quanto dos estados que o rio passa, quanto da União. O Rio São Francisco está morrendo. E isso é uma coisa gravíssima em relação à natureza, em relação à geração de energia, produção de alimentos pela irrigação, a necessidade de você ter pesca, lazer, você ter turismo. Tudo isso, o Rio São Francisco é um fator fundamental. Então, tem que ter investimento público da preservação do rio, dos seus afluentes. Nós temos aqui uma situação gravíssima. A BR-101, por exemplo, não tem duplicação na 101 Sul. Você sai de Mucuri até Itabuna, não tem duplicação nenhuma. Um trânsito que é o mesmo em relação... O tempo para este tema, em relação a 30 anos atrás. Vamos para o próximo tema, por gentileza. Vai responder agora o quarto tema. A quarta pergunta relacionada ao quarto tema. Coligação. O senhor vai responder agora sobre coligação. Candidato, o senhor participa de uma coligação estadual e apoia um candidato à presidência da República. Reitere para a gente quais são os seus candidatos e por que o senhor considera que eles são os melhores para governar o nosso estado e também para presidir o nosso país. Olha, eu defendo a candidatura do Geraldo Alckmin para presidente da República. Eu acho que o Brasil precisa de alguém que tenha experiência, conhecimento, que tenha demonstrado ao longo da sua vida um homem honrado, sério, decente,
que fez um governo muito bom em São Paulo. E vamos citar algumas coisas. Ele foi governador 4 vezes em São Paulo. A primeira vez ele era vice-governador, morreu o governador Mário Covas, que foi a maior liderança que o PSDB teve. Eu ingressei no PSDB, inclusive, filiado pelo Mário Covas. Foi uma coisa muito bonita e que muito me emociona. Ele foi meu líder nacional na Constituinte e o PSDB teve isso e o Geraldo assumiu o governo. Depois o Geraldo se elegeu 3 vezes governador. E ninguém se elege 3 vezes governador de São Paulo sem ter gabarito e reconhecimento do seu trabalho. Ele teve uma situação excelente que foi a demonstração da diminuição dos índices de homicídios em São Paulo. São Paulo, quando ele começou o primeiro governo, morriam 13 mil pessoas por ano. Uma guerra civil. Hoje morrem 3 mil. É alto. Mas a Bahia, que tem 1/3 da população de São Paulo, aqui demonstra-se que não funciona. Morrem 7.200 pessoas por ano. Ou seja, você tem 6 vezes mais risco de morrer na Bahia do que em São Paulo. E isso é uma demonstração da eficiência do governo de Geraldo na área de segurança pública, que é uma área muito grave. Aqui na Bahia nós apoiamos Zé Ronaldo. Essa é uma campanha que muito importante são os apoios. Eu digo o seguinte, aqui nós temos nesse ambiente aqui 6 ou 8 pessoas. Nenhum de nós aqui vai votar na mesma chapa. Cada um vai votar e fazer sua própria chapa, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, presidente. Então, apoios é importante. Eu apoio o Zé Ronaldo para o governo, ele me apoia para o Senado, é um importante apoio que ele me dá, é um importante apoio que eu dou a ele. E acho que ele tem experiência, foi prefeito 4 vezes de Feira de Santana e tudo para ser um bom governador. Candidato, tempo para esse tema encerrou, vamos para o nosso 5º tema agora, candidato. Por favor. Agora o senhor responde sobre educação. Candidato, qual a avaliação do senhor sobre o sistema educacional brasileiro? Como é possível ampliar o acesso, a permanência e também a qualidade do ensino no nosso país? Primeiro, não se muda um país sem educação. A educação é fundamental para o desenvolvimento. Numa sociedade do conhecimento, quem não tiver educação praticamente não tem oportunidade de emprego futuro. E nada é mais injusto do que você ter uma família pobre que não tenha filhos em colégio de qualidade. Porque se você não tiver filhos em colégio de qualidade, você reproduz a pobreza, porque a alternativa de crescimento econômico é praticamente zero se você não tem educação. Então, esse é um fator decisivo. Nós precisamos ter investimentos maciços na área da educação, fortalecendo o professor, criando condições de boas salas de aula, regime integral, desde da pré-infância você deve ter creches, ambiente para acolhimento das crianças e fazer com que isso seja um fator decisivo, como foi em outros países. Nós temos uma situação muito grave na Bahia. Foi feita uma avaliação sobre o ensino de educação no 2º grau, que é responsabilidade do Estado, e a Bahia, infelizmente, saiu em último lugar. Isso é uma vergonha para a Bahia. E essa coisa tem que ser modificada, porque é muito grave termos uma situação dessa. E temos, eu acho, muito importante, termos uma avaliação permanente dos investimentos. Se gasta muito, não se gasta pouco, não, em segurança, saúde e educação. E eu acho que os governadores de estado, o presidente da República, deveriam ter a obrigação de todos os anos comparecerem à Assembleia Legislativa dos estados e ao Congresso Nacional, dizendo o quanto gastou, onde gastou e qual foi o resultado dessa mudança em relação ao investimento. Eu dou um exemplo do que se pode fazer. Mata de São João, aqui na Bahia, tinha um péssimo índice de educação, de saneamento e saúde. Era um dos piores IDHs. Um governo como João Roberto lá mudou a realidade de Mata de São João. Terminou o tempo, candidato, para esse tema. Agora vamos para o penúltimo tema, consequentemente a penúltima pergunta, a 6ª pergunta. Por favor. Outra reforma, não é isso? Reforma trabalhista. Sobre a reforma trabalhista. Candidato, o Congresso Nacional aprovou também, no ano passado, uma reforma trabalhista. Como o senhor analisa, as reformas que foram aprovadas? Olha, eu tenho um orgulho imenso na minha vida de ter sido constituinte. Eu participei da Constituição de 1988. Uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi quando o doutor Ulisses Guimarães, eu trouxe a Constituição aqui, ele fez assim:
Esta é a Constituição cidadã. Ali estava estabelecida os direitos e garantias individuais, estava consolidada a democracia no Brasil. Nós conseguimos um sonho da minha geração, a anistia, as diretas já e a Constituinte. Foi algo extraordinário. E nesta Constituição, no seu artigo 7º, estão todos os principais direitos e garantias dos trabalhadores. São direitos dos trabalhadores: seguro-desemprego, fundo de garantia, 13º salário, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, garantia do salário nunca inferior ao mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, participação nos lucros, eu estou dando salário família pago, duração do trabalho normal não superior a 8 horas, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto e revezamento, salvo negociação coletiva, repouso semanal remunerado, preferencial aos domingos, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% ao normal, gozo de férias anuais, licença gestante, tudo isso nós botamos na Constituição. Ou seja, todos os direitos trabalhistas estão aqui na Constituição. E hoje, com a reforma que era necessária, você não tirou nenhum direito trabalhista. Você possibilitou que haja uma negociação entre as partes naquilo que não é essencial, ou seja, férias. Eu posso negociar as férias com um trabalhador que antigamente não podia. Candidato, o tempo para esse tema terminou. Agora a gente vai para a 7ª e última pergunta da nossa entrevista. Daqui a pouquinho tem as considerações finais, mas o senhor ainda responde sobre o tema Justiça. Justiça. Candidato, qual a avaliação do senhor sobre o sistema jurídico brasileiro? Na sua opinião, o que é preciso fazer para que a nossa justiça seja mais ágil e também mais eficaz? Olha, eu acho que nós tivemos duas revoluções muito importantes na questão da justiça contra a impunidade do crime de colarinho branco, daquelas pessoas poderosas, ricas, influentes, que podiam contratar advogado. Eu sou advogado, minha profissão é advogado. Então, eu estou falando, conhecendo a questão da justiça. Então, duas mudanças foram essenciais. Primeiro, a aprovação da lei da ficha limpa, que foi de iniciativa popular, e permitiu que hoje políticos corruptos conhecidos não possam ser candidatos em função de terem sido condenados em segunda instância. Então, a lei da ficha limpa é algo decisivo e necessário. Foi aprovado com meu voto e sancionado pelo presidente Lula. Ele aprovou a lei da ficha limpa. Sancionou a lei da ficha limpa, como foi aprovado na Câmara. A outra mudança fundamental foi a possibilidade de execução da pena antes do transitado e julgado. O que é que acontecia antes? Os advogados criminalistas não se preocupavam em absoluto com discutir o mérito, nos preocupavam apenas com o processo. Vamos demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou seja, nunca a pessoa rica e poderosa era condenada. A coisa mais grave que teve, só para dar um exemplo, um jornalista, Pimenta Neves, matou a namorada, porque não queria ficar mais com ele. Ele confessou o crime, todo mundo conheceu da realidade, ele passou 10 anos para ser condenado. Isso não é possível. Então, justiça que não é célere não é justiça. Então, nós temos que ter uma justiça mais barata, uma justiça mais rápida, uma justiça mais eficiente e menos custosa para a sociedade, porque nós temos hoje um gasto gigantesco com o Poder Judiciário, que é paquidérmico, e você tem uma situação de que muitas vezes a justiça não é aplicada. A quantidade de crimes que não são julgados no Brasil é uma coisa extraordinariamente negativa. Tempo para nossa última pergunta terminou. Agora as considerações finais, candidato. O senhor tem 3 minutos aproximadamente. Olha, eu sou candidato a senador para ser o melhor senador que a Bahia possa ter. Eu tenho experiência, conhecimento, fiz vida pública com decência, honradez, seriedade, assiduidade. Só para ter uma ideia, eu cumpro meus compromissos. Hoje estamos marcados aqui TV educativa. Então, eu fechei minha agenda. Não há possibilidade de eu faltar. Como eu não faltei na Câmara dos Deputados. Esse ano é ano de campanha. Fiz pré-campanha, estou fazendo campanha. Não faltei uma única sessão na Câmara dos Deputados este ano. Por quê? Eu acho que você tem que ter responsabilidade. E eu sou um representante. O senador é um representante, o deputado é um representante. Ou seja, quando eu estou lá,
Eu estou representando os milhares que votaram em mim. No caso do Senado, terão que ser milhões. Eu tenho absoluta certeza. Se você fizer uma avaliação, e humildemente eu peço o voto para senador Jutaí 456. Eu peço esse voto e quero que você faça uma comparação. São 2 votos para o Senado. 2 votos para o Senado. Eu faço uma comparação se entre todos esses candidatos eu não mereço ter um voto. Pela vida que eu fiz, pelas leis que eu fiz, Lei Orgânica da Assistência Social, o Super Simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a proibição da propaganda de cigarro, recursos para a Bahia e para os municípios que eu represento, influência que eu tenho e conhecimento no Brasil inteiro. Então, eu serei um senador, uma voz forte, uma voz decisiva em defesa do meu estado, o estado da Bahia, e da minha cidade, a cidade de Salvador. Eu tenho o apoio de muitas pessoas na Bahia inteira, em todos os municípios que eu represento, eu tenho presença. Essa eleição tem sido um momento de muita emoção, porque eu tenho revisto o estado inteiro. Eu conheço todos os municípios da Bahia, 417 municípios, eu conheço todos. Em cada município que eu vou, encontro um amigo, um companheiro, uma pessoa que me dá um incentivo, diz, ó, Jutaí, aqui você trouxe o hospital, aqui você trouxe a maternidade, aqui você trouxe equipamento para os postos de saúde, aqui você fez o Porto Arcesiano, aqui você trouxe abastecimento d'água, aqui você fez habitação popular, aqui você fez ações que melhoraram a vida, principalmente dos mais pobres. E é isso que eu desejo continuar fazendo, trabalhando pela Bahia, trabalhando pelo meu estado, fazendo com que a Bahia se sinta bem representada. Eu quero ser uma voz forte da Bahia para ser a Bahia ouvida e defendendo o nosso estado, como eu sempre fiz, com amor, dedicação, seriedade, correção. É isso que eu quero ser, senador de todos os baianos. E quero e peço o voto dos baianos para ser eleito senador Candidato, no dia 7 de outubro. O tempo para as considerações terminou. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Uma boa sorte. Eu que agradeço a vocês.